Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém. Senhor, colocamos, ó Deus, em Tuas mãos o nosso coração, para que o Senhor, através da Tua palavra, quebrante-o, ó Deus, e submeta-o ao Teu querer. Que a Tua voz venha, ó Deus, de fato, a nos despertar e a nos manter, ó Deus, firmes, pois somente, ó Deus, a Tua verdade pode nos preservar, pode iluminar os nossos caminhos e nos purificar. Como diz o salmista, Senhor, quem como o jovem purificará o seu caminho, observando, Senhor, conforme a Tua palavra, e que assim seja, Senhor, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Todo o conteúdo inicial da carta de Paulo, temos visto aqui, está longe de ser formalidade epistolar ou ornamento retórico. Paulo, ele não desperdiçou em nenhum momento tinta. Ele está semeando doutrina, afeto e exortação, já nas saudações, inclusive, como nós vimos, nas ações de graças. É como um sábio construtor que, antes de levantar as paredes visíveis, trabalha profundamente nos alicerces. Assim foi Paulo. E nós não podemos esquecer dos contornos. Timóteo, ele estava inserido em um cenário bastante conturbado. Falsos mestres estavam corroendo a sã doutrina, resistências internas ameaçavam a unidade da igreja, pressões externas tentavam e testavam a coragem do jovem pastor. Além disso, o próprio Paulo descreve Timóteo como um jovem limitado, temeroso e consciente de sua insuficiência diante da grandeza do encargo ministerial. E então Paulo escreve, e Timóteo recebe as palavras de um homem que também não vive numa condição nada confortável. Paulo é prisioneiro, não de um derrotado, mas um apóstolo ordenado por Cristo, e ele está acorrentado por causa de Cristo. Logo, irmãos, como vimos, a ação de graças foi um pastoreio à distância. Ele consola Timóteo e ao mesmo tempo está
incentivando. É como um médico que, ao tocar a ferida, não faz isso para reabri-la, mas para aplicar o bálsamo adequado. Em suas palavras, como nós vimos pela manhã, quase podemos ouvir: Timóteo, suas lágrimas não o envergonham, elas testemunham amor. Sua fé, Timóteo, não é superficial, ela tem raízes profundas. Sua história, Timóteo, não começou ontem, ela foi escrita pela providência divina, a providência eterna. Timóteo, você é amado. Timóteo, você é chamado. Agora, permaneça firme. Isso, logo inicialmente, não foi uma cortesia, irmãos, apostólica. É poimênica viva. É o pastoreio. É Paulo cuidando da alma do seu filho espiritual, chamando a continuar firme. Pois bem, agora, o que Paulo faz, ele é bem objetivo. Lembre-se do que nós temos falado até agora. Verdades espirituais e teológicas estavam encapsuladas nas primeiras escritas ou nas primeiras palavras. Era tudo ainda encapsulado. Agora não. Agora o conteúdo que foi pincelado agora ficará escancarado. Porque Paulo ele começou primeiro fortalecendo as raízes, mas agora ele vai exigir de Timóteo frutos. Ele quer que Timóteo responda a sua instrução com frutos, isto é, do verso de número 1 ao verso número 5, Timóteo aqueceu o coração, ou Paulo aqueceu o coração de Timóteo. A partir de agora, Timóteo está sendo convocado para a batalha. E nós vamos nos deter nos versos 6 a 10 e vamos deixar o restante para a semana que vem ou daqui a 15 dias. E essa parte que nós vamos explorar, entendam, o apóstolo ele segue uma exortação direta. Uma exortação direta. Acabou os rodeios. Agora ele é bem objetivo. E ele convoca Timóteo a reavivar o dom recebido, a não se envergonhar do testemunho do Senhor nem das cadeias do apóstolo, a participar dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, a afirmar-se na graça eterna manifesta em Cristo Jesus. Veja bem, irmãos, trata-se de um chamado solene à coragem espiritual, fundamentado não na força do homem, mas na obra soberana de Deus que o chamou e o chamou com santa vocação. Logo, irmãos, o tema de hoje, de agora, é Cristo, a vitória sobre a morte e o medo. Aprendendo assim, irmãos, que a verdadeira fé, ela não é passiva e nem acomodada, ela é vitoriosa pelo poder de Cristo, que já derrotou todos os inimigos e nos deu a vida eterna, nos incentivando a perseverar. E a gente vai ver isso, irmãos, no texto a partir de agora. Primeiro, nos versos 3 a 5, Paulo havia aquecido o coração de Timóteo com ações de graças, recordando suas lágrimas, celebrando sua fé sem hipocrisia, lembrando de sua herança piedosa, recebida de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Antes de exortar, melhor dizendo, ele consola Timóteo. Antes de ordenar, ele fortalece. Agora, porém, como falamos, ele avança. O consolo, agora, é objetivo, dá lugar ao chamado.
a ternura inicial, agora abre caminho à responsabilidade. Por isso ele começa dizendo: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Irmãos, pensem bem, o tom pode parecer um simples conselho, mas Paulo aqui está chamando a atenção do jovem pastor. Isto é, o que parece ser conselho, na verdade, é de grande exortação. Por isso, algumas versões preferem traduzir o verbo lembrar por admoestar, ou seja, por esta razão te admoesto, que reavive o dom de Deus que está em você. Ou seja, irmãos, Paulo agora, ele deixa os meios indiretos, mãe, avó, lágrimas, afeto, fraternidade, e aponta para algo direto, um dom concedido por Deus. Do que Paulo está falando? Timóteo, ele sabemos bem, com base na primeira epístola e também aqui pelo próprio texto na qual Paulo se refere, que Timóteo, ele recebe a imposição de mãos. Então, isso é um fato incontestável. O que pode levar, por exemplo, a concluir que certo dom foi-lhe conferido no dia de ordenação, ou seja, o dom a que Paulo se refere, Timóteo recebe no dia em que há a imposição de mãos do presbitério. Mas os comentaristas, em sua maioria, eles dizem que é provável que Paulo não esteja se referindo ao ato em si, mas se referindo ao ministério que Timóteo recebeu do próprio Deus. Por quê? Porque se Timóteo ele é ordenado, é porque foi visto nele dons, foi visto nele virtudes, reconheceu-se nele que ele tinha os dons para pastorear, para ensinar, assim como os apóstolos receberam os dons do Senhor. Isso coaduna melhor com a própria Escritura, porque Efésios capítulo 4, versos 7 a 11, Paulo diz que o dom de ensino, o dom de pastoreio, é um dom concedido por Cristo à igreja, aos homens. E então, certo autor, ele diz que o dom espiritual é o de ensinar e o de presidir a igreja. Só que, irmãos, seja o dom recebido na imposição de mãos, ou o ministério de uma forma geral, sabemos mesmo que esse dom foi a capacidade que Cristo deu a Timóteo de servir a Cristo. Isto é, o ministério de Timóteo tem uma história. É resultado da soberania de Deus. Deus o vocacionou para isso. Paulo está chamando a atenção. Paulo está tratando com ele, lembrando que ele é ministro da igreja de Cristo, porque o dom foi-lhe concedido. Ele recebeu uma virtude do Espírito para fazer isso. John Stott, ele comenta: pais ensinam, pastores discipulam, a igreja ora, mas é Deus quem chama, é Deus quem dota, é Deus quem unge. Nos próximos meses, elegeremos oficiais
E estas palavras, irmãos, devem cercar nossa consciência como muralhas de vigilância, tanto da igreja que escolhe, quanto dos homens que aspiram ao ofício. Nós não estamos tratando de mera organização administrativa. Nós estamos falando do governo da casa de Deus. Timóteo foi chamado, recebeu um dom. Importa, porque eleger um oficial sem vocação é como colocar qualquer um para pilotar um navio em mar revolto. A embarcação não pertence a ele, as vidas a bordo não lhe foram confiadas por direito próprio, e a tempestade, ela não respeita a boa intenção. Isto é, irmãos, este é um assunto sério. Mais uma vez, é necessário encarar com sobriedade esta realidade. Por quê? É possível desejar o ofício e ainda não ter sido chamado por Deus. E escolher quem o Senhor não escolheu não é mero equívoco, é destrutivo. Ora, ninguém aqui, em sua empresa, coloca alguém desqualificado para dirigi-la. Alguém que não tem vocação. Ninguém aqui, por exemplo, se submete a uma cirurgia nas mãos de um padeiro. Por que na casa de Deus tem que ser o contrário? Por que na casa de Deus, para governá-la, basta ser amigo e tudo está certo? Por que na casa de Deus o que prevalece é afinidade, não vocação? Irmãos, devemos considerar mais uma vez com seriedade essa questão. Volto a citar o exemplo de Saul. A Escritura nos oferece um alerta solene quanto à figura de Saul. Quando ele, rei de Israel, tomou para si o sacrifício que cabia unicamente ao profeta Samuel. Ele ultrapassou os limites de sua vocação. O resultado não foi um equívoco, perdeu o reino. E a lição na Escritura, irmãos, é tremenda e clara. Usurpar funções sagradas, ainda que sob pressão e com aparência de necessidade, é afrontar o Senhor. O que nós dizemos, vamos ver, vamos pensar, vamos dar um voto de confiança, colocar sem vocação é afrontar o Senhor. Colocar homens não vocacionados no governo da igreja é arriscar não apenas a saúde institucional, mas a própria vida deles e do rebanho. Portanto, igreja, entendam a seriedade disso. Por mim, olhem para mim. Vejam se eu sou vocacionado. Analisem como a igreja de Éfeso, que confrontou os falsos apóstolos. Vocês devem olhar para mim e procurar se em mim existe vocação, existe dom para governar a igreja. Se Cristo me chamou, se eu atendo os preceitos bíblicos. Da mesma forma, igreja, vejam se os presbíteros e os diáconos são vocacionados. Olhem para eles e vejam se eles possuem dons. Quanto aos presbíteros, se eles são capazes de ensinar, se eles supervisionam, se eles visitam. Vocês são responsáveis por isso. Quanto aos diáconos, se eles são os olhos de Cristo socorrendo vocês. Porque se vocês não atentarem para isso, vocês colocam
a vida de vocês e a igreja em risco. Porque se nós não temos chamado, por que nos escolhe? Por quê? Porque insistir no que Deus está dizendo não é. Ele não é. Ele não tem dom. Ele não sabe ensinar. Ele não tem conhecimento. Ele não se preocupa em conhecer as Escrituras. Ele não visita. Ele não pastoreia. Por que eu insisto nisso? Porque eu insisto num diácono que não se preocupa com a vida da igreja, porque eu tenho que escolhê-lo. O que é que ele tem que lhe dá o direito? Porque os nossos critérios não são os critérios de Cristo. E preferimos desobedecer a Deus do que ofender o nosso amigo. Mas, irmãos, entendam, um homem sem chamado pode até sustentar a forma do ofício por um tempo, mas ele não tem o óleo da graça. Ele não tem o óleo que sustenta nos dias difíceis. Ele não tem a unção que guia nas decisões impopulares. Ele não tem a habilidade nas batalhas invisíveis. Porque Deus não lhe chamou para isso. Deus não lhe chamou. Timóteo, lembre do dom que você recebeu. Você não foi colocado aí por improviso, pelo equívoco do povo, porque você é amigo de alguém da igreja, porque você é um grande empresário, porque seu dízimo é forte, porque você trabalha na prefeitura, porque você é amigo do prefeito. Você, Timóteo, é pastor, porque você recebeu o dom. O dom, Deus lhe deu o dom. Lembre-se disso, Deus lhe deu o dom. E aí veja que impressionante, irmãos. Por esta razão venho admoestar você que reavive o dom de Deus. Ou seja, o dom dado, ele não dispensa disciplina, não dispensa responsabilidade. Paulo não disse, você é vocacionado, agora descanse, tudo vai dar certo. Ele usa uma expressão, reaviva, reanima. A imagem, irmãos, é impressionante porque é de fogo. O dom aqui, ele está sendo comparado a uma chama, mas não sinceramente e necessariamente de brasas quase apagadas, mas de uma chama que existe, mas que ela precisa de constante alimento. Ela está ali, não apagou, mas ela carece de combustível constante para que ela se mantenha acesa. Por quê? Fogo abandonado não explode. Se não alimentado, ele vai reduzindo, até que se apaga lentamente. Essa figura, irmãos, Paulo está dizendo a Timóteo que o ministério também é assim, quando negligenciado. E aí pare para pensar. Quantos dons jazem como lenha úmida na alma de muitos crentes? Quantos dons jazem como lenha úmida na alma de muitos crentes? Quantos talentos foram enterrados
sob a desculpa da timidez, do medo, da falsa humildade ou da autopiedade disfarçada de prudência. O Senhor não nos chamou para sermos guardiões de cinzas, mas alimentadores do fogo santo. Isto é, para líderes, cabe a nós um exame. Nós devemos nos examinar. Não devemos permitir que o comodismo apague o zelo. Nós não podemos administrar a igreja como quem está vigiando brasas frias, mas como quem sopra a chama do dom recebido. Por isso que Paulo diz: reavive o dom que você recebeu. Nós devemos entender a responsabilidade de reavivar o que Deus confiou a nós. Por isso que nós devemos nos disciplinar em oração. Nós devemos nos entregar ao estudo. Nós devemos servir com coragem, mesmo quando o vento for o contrário. Nós devemos prosseguir e manter a chama acesa. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Nas circunstâncias estavam jogando água na vida de Timóteo. Paulo diz: reaviva, reanima, acende essa chama que não tem nada a ver com pentecostal, acende esse fogo do Espírito, sirva com coragem, vigie, seja diligente. Por isso que Paulo na carta diz: estuda, Timóteo, aplica-te na piedade, ora, Timóteo, para que você mantenha essa chama acesa. Mas isso não é só para o líder não, irmãos, isso é para a igreja. E membros, nós devemos entender que não devemos enterrar o que o Senhor nos concedeu. Nós devemos abandonar as desculpas falsas, resistir à esterilidade, deixar de ser fiscais que apenas observam enquanto os outros trabalham. Nós devemos alimentar o fogo com obediência, servir onde nós fomos chamados, desenvolver os dons com diligência. Lembre-se, lenha úmida não arde sem chama. Então aproxime-se de Cristo, submeta-se à disciplina da graça, permita que o Espírito trabalhe e transforme o seu potencial em serviço fiel. Nós não fomos chamados para guardar cinzas, mas para queimar, arder, reavivar. Porque muitas vezes vocês estão exigindo dos líderes, e os que mais exigem são os mais vagabundos. Ficam pressionando os líderes, mas não servem. São frequentadores de igreja, batem o ponto e vão embora. Não servem para nada, nem no mundo. E muitas vezes sufocam os líderes. Se o presbítero não visita, se o pastor não faz isso, se o diácono não faz isso, ele é fiscal de todo mundo, enquanto sua lenha está fria. Isso não é responsabilidade só do líder, é de toda a igreja, de todos nós, desenvolver, de avivar, queimar, estimular. E Paulo explica, irmãos, a razão disso. Veja o verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, Timóteo era jovem, tinha saúde frágil, temperamento sensível,
sente o peso da responsabilidade. E uma das coisas, irmãos, que Paulo está dizendo é a covardia. A covardia é algo que ronda o ministério dele. E covardia, a coisa covarde, ela é traiçoeira. Ela não grita, ela sussurra, ela não nega a Cristo abertamente, ela vai silenciando em momentos estratégicos. Mas o que Paulo diz, o Espírito dado por Deus que abastece o nosso espírito, Timóteo, não produz vergonha, não produz essa retração. Paulo diz é espírito de poder. Por quê? Porque ele capacita para agir quando as forças naturais falham. É espírito de amor, porque visa sempre o bem do outro. É espírito de moderação, porque tem um controle, preserva o controle. O que nós estamos vendo, irmãos, então, um contraste, não um contraste, mas uma harmonia entre a soberania divina que chama e a responsabilidade do líder. Deus dá o dom, Deus dá o espírito, mas o homem deve reavivar, deve exercer, deve disciplinar-se, porque a graça não anula o esforço, ela o produz. Então, Paulo diz, reavive, porque o espírito que você recebeu não é o espírito de covardia, é de coragem. Isso mostra, irmãos, que se negligenciarmos a disciplina, jamais cumpriremos o ministério que nos foi confiado. O fogo, ele não se mantém por si mesmo. A chama não sobrevive à indiferença. Então Paulo está dizendo, vigiem, portanto, não tratem o chamado como algo automático. Não suponham que o zelo de ontem sustentará a fidelidade de amanhã. Alimentem a chama de oração de forma perseverante. Seja diligente nos estudos. Mortifique o pecado e persevere na prática da piedade. Em outras palavras, era como se Paulo, ou é como se Paulo estivesse dizendo a nós, líderes, não permitam que o ritmo, a rotina, transforme o altar em cinzas frias. Membros, não se acomodem na sombra do trabalho alheio. Examine-se, disciplinem-se, submetam-se aos meios de graça. A chama exige vigilância contínua. E quem descuida desse fogo sagrado, em breve descobrirá que restam apenas brasas apagadas onde antes ardia o fervor santo. E quando isso acontece, se torna um covarde, alguém que tem medo de tomar decisões difíceis, alguém que tem medo de disciplinar, alguém que tem medo de exortar, fica com medo de supervisionar, fica com medo de decidir, porque a covardia, como um câncer, matou ele. Quantos líderes covardes na igreja, que não tem coragem de dizer a verdade, de disciplinar o faltoso, de exortá-lo em seus pecados, admitindo prostituição, adultério, lascívia, todas as impurezas no meio da igreja, porque ele não é homem de Deus para enfrentar o pecado. Paulo está dizendo, o ministério, liderar a igreja tem que ser com coragem, é coisa para homem corajoso, porque o Espírito de Deus é um espírito de coragem e não de covardia.
Só me lembro na pandemia, quando tudo fechou, os primeiros a se esconderem foram os líderes. Teve pastor que até tirou férias. Quem enfrentou o Estado foi tido como louco. Quem botou a cabeça a prêmio foi tido como maluco. E os covardes como sábios. Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Covardia, irmãos. Um homem covarde, ele não foi chamado para liderar a igreja. Não coloquem homens covardes, porque no dia que você precisar deles para defendê-los, eles serão os primeiros a entregá-los. A figura do pastor no Salmo 23 é um homem que está no rebanho com vara e cajado. Ele está ali no meio, disciplinando a ovelha rebelde, mas defendendo-as contra tudo e todos. Ele está ali corajosamente no vale da sombra da morte, e qualquer perigo que se avizinhe contra o rebanho, ele tem vara e cajado para defendê-las. Um homem covarde abandona o rebanho no vale da sombra da morte. E aí Paulo avança. A partir de agora, irmãos, é só assim. Só Rivotril e Bezetacil. Porque Paulo vai e continua. Verso 8. Veja o que é que ele diz. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja, poder de novo. Notem, irmãos. Não se envergonhe do testemunho. Isso é importante, irmãos. Veja, Paulo está dizendo duas coisas aqui. Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor e do seu prisioneiro, né? Por quê? A vergonha, irmãos, é uma tentação constante e perigosa. Um covarde, ele naturalmente, ele se envergonha. E é outra tentação, veja, não só a covardia, mas a vergonha é uma outra tentação que ronda o ministério, a liderança e a igreja. E a gente não vive no Império Romano, mas sob um império muito mais sutil e igualmente opressor. Por exemplo, da opinião pública. E somos mais sensíveis, irmãos, a ele do que imaginamos. Assim como também Timóteo era. Lembrem-se, expressões externas e internas no ministério de Timóteo. E aí entenda, a vergonha, por que Paulo quer falar sobre vergonha? Porque a vergonha ela tem um elemento teológico que muitas vezes nós não percebemos, que maliciosamente está encapsulado na vergonha. Porque a vergonha ela não está, nós não associamos a uma apostasia, por exemplo, mas
embora não associemos a vergonha à apostasia, mas isso não significa que ela não se associa. Então, a vergonha, ela raramente se apresenta como uma apostasia escancarada. Uma vergonha não chega anunciando rebelião, veste trajes discretos, fala em tom moderado, disfarça-se de uma pessoa equilibrada e até para muitos reivindica o nome de prudência. Veja, prudência. Parece sabedoria, mas é covardia refinada. Por quê? Porque no princípio parece silêncio, sabedoria, mas isso tudo é distanciamento, é uma negação na prática. Ter vergonha de Cristo e do apóstolo não é simplesmente um sentimento, é uma negação, é uma rejeição na prática. Não brinquem, irmãos, com isso. Essa é uma inclinação que deve ser morta no nascedouro, que deve ser arrancada antes que sufoque a fé. É uma apostasia silenciosa que se apresenta numa fuga deliberada de qualquer associação visível a Cristo e ao seu povo. E aí veja, cuidado, porque isso se revela de uma forma que muitas vezes nem notamos. Por exemplo, nas vitrines das redes sociais, há espaço para opiniões políticas, hobbies, viagens, conquistas profissionais, mas não existe nenhum traço público de amor por Cristo, nenhuma referência à igreja, nenhum testemunho da fé. É como se o nome de Cristo fosse um detalhe constrangedor e deve ser ocultado. Quando um pastor fiel sofre oposição por causa do evangelho, a pessoa, em vez de honrá-lo, diz o quê? Imprudente, burro, obstinado, não crente. Eu não me esqueço, não que eu tenha trauma, nem de psicologia eu gosto, mas quem mais recebeu adjetivos foi eu no período da pandemia. Louco, insano, imprudente, colocando a vida dos outros em risco, maluco. Tinha gente ainda que perguntava: quem é a esposa desse doido? Que aguenta um homem desse? Enquanto a igreja que ficava em casa era a prudente, o pastor que fazia lives em casa de bermuda era um homem inteligente. E nós não percebemos, irmãos, que a vergonha é uma apostasia silenciosa, porque não quer associação com o povo, nem com o Senhor dele. Nós devemos nos desanimar, irmãos, ou examinar, porque quem se envergonha de Cristo e do seu povo já abandonou o próprio Cristo. O resultado inevitável disso, irmão, segundo um teólogo, é adulterar a mensagem, é suavizar o evangelho para torná-lo aceitável.
Sabe aquela coisa do, se fosse eu tinha falado de outra forma. Por que tu não falaste? Quando aparece alguém que fala a verdade, aí agora você está preocupado com a forma. Mas é porque começa a tornar o evangelho mais aceitável, a cruz é tirada, troca-se a ofensa do arrependimento, agora é tudo autoajuda. E o que é que acontece? Curvamos-nos como palmeiras ao vento da cultura, nos dobrando conforme sopra o espírito da época. Mas o Senhor não está chamando para sermos palmeiras flexíveis à pressão do mundo. Ele quer que o povo dele seja carvalhos plantados junto às águas profundas da verdade eterna, para que resista, firme-se, proclame todo o conselho de Deus. Isto vai lhe custar aplausos, isto vai lhe custar honra, convites, prestígios, e é melhor suportar o desprezo deste século do que comparecer diante do tribunal de Cristo com a culpa de ter diluído sua mensagem. Nós não podemos ter vergonha de Cristo. Nós não podemos ter vergonha dos seus ministros fiéis. Nós não podemos ter vergonha da igreja que ele comprou com o seu sangue. E nós precisamos ser ousados. Por quê? Para que não venhamos a ser envergonhados naquele grande dia. Para que não venhamos a ser envergonhados naquele grande dia. Mas ao contrário, a ordem paulina é: participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Não é sofrer por imprudência, mas por fidelidade. Não é sofrer pelo poder da carne, mas segundo o poder de Deus. E aqui, irmãos, está uma verdade que precisamos cravar na alma. O mesmo Deus que chama, capacita e nos dá a graça para suportar o sofrimento. O puritano diz: o fogo nunca vem sem óleo, a batalha nunca vem sem armadura. Portanto, Paulo está dizendo: não fuja do custo do discipulado, Timóteo. Não negocie sua convicção para preservar o conforto. Timóteo, se o evangelho lhe trouxer oposição, não interprete isso como abandono divino, mas como participação na história dos santos. Então sofre comigo as dores do evangelho, porque o cristianismo sem cruz está sem Cristo. O cristianismo sem cruz está sem Cristo. Não tenha vergonha, sofre, suporta tudo que vier. Suporta tudo, te mantém firme. Deus, o Deus de poder que te chamou, Ele vai te sustentar. Continua, sofre os impactos do ministério. Nós não queremos sofrer pelo Evangelho. Nós queremos o que o Evangelho pode proporcionar, mas não sofrer por ele. Por isso, facilmente negociamos a nossa fé para não sofrermos. Afinal, quem gosta de sofrer? Mas então, irmãos, Paulo vai e eleva o olhar de Timóteo. Veja o verso 10 que continua, o 9 ao 10. Que nos salvou não
E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Aqui, irmãos, Paulo, e aqui caminhando para o final, Paulo nos conduz às profundezas do fundamento da salvação. Sua origem não está no tempo, mas na eternidade. Não nasce da vontade humana, mas da soberania de Deus. Isto é, antes que você respirasse, antes que houvesse história, antes que o primeiro átomo fosse chamado à existência, Deus já havia determinado conceder graça em Cristo. Paulo nos mostra que a salvação não é um remendo improvisado na história, é um decreto eterno que é executado no tempo. Isso Paulo está dizendo não para satisfazer curiosidade teológica, mas para quebrar qualquer tipo de orgulho de Timóteo e sustentar a sua perseverança. Por quê? Se dependesse de suas obras, ele estaria perdido. Como uma casa que é construída sobre a areia, sobre a areia. Mas repousando na graça eterna, a salvação é fortaleza erguida sobre rocha inabalável. E ele deveria descansar nisso, confiar nisso e viver para isso. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo é que Deus o chamou antes de chamá-lo para o ministério, o chamou como um eleito, o salvou. Na eternidade decidiu amá-lo, preparou um plano para salvá-lo. E agora ele deve responder também com perseverança diante dessa tão grande salvação. Ele quer que a doutrina da eleição penetre no coração de Timóteo e lhe fortaleça a continuar. Hoje, as pessoas falam da graça, mas não servem para nada. São raquíticos, influenciáveis, paralisados, inoperantes, e mesmo assim, abre a boca e nem escova os dentes para falar sobre a graça. Paulo está dizendo: a doutrina da eleição é combustível. Saber que somos eleitos desde a eternidade nos encoraja, nos anima, fortalece, faz com que quem nunca fez nada faça para o reino, vire um trabalhador para o reino. Nós devemos parar de nos esconder atrás da graça, porque uma graça que não acende o coração para servir é uma desgraça. Uma graça que não molda, que me leva a servir, isso não é graça, isso é religiosidade. Paulo está dizendo: a doutrina da eleição é vitamina para o teu ministério. É vitamina para você continuar. E aí Paulo, no argumento, diz que essa graça ela é justamente manifestada quando Cristo aparece. O que foi determinado nos tempos eternos agora ganha forma em Cristo. O que foi determinado no passado agora ganha forma na história. A luz invade as trevas. E Paulo diz: o que ele fez? Ele destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Por que você acha que Paulo está dizendo isso? Por quê? Por quê, irmãos? Num contexto em que Paulo está a qualquer momento para ser executado. Timóteo
nos contornos de Nero, poderia também ser preso e a qualquer momento também morrer. E ele diz: a doutrina da eleição é um estimulante, um combustível para servir. Então deixa eu te dizer uma coisa: Cristo, Ele não apenas prometeu o consolo, Ele venceu o nosso maior inimigo. Timóteo, a morte não foi eliminada a sua presença, mas Timóteo, foi arrancado dela o ferrão condenatório. A morte, Timóteo, para o crente é como uma serpente sem veneno, como um leão desdentado, ainda ameaça, ainda ruge, mas não pode destruir a alma redimida. Timóteo, lembre-se disso, não tenha medo. Cristo destruiu o seu maior inimigo. Encara esta verdade. Quais inimigos que você tem, Timóteo? Os de dentro, os de fora? O maior, o mais temido, Cristo venceu. E nós, irmãos, devemos encarar essa verdade. Nós não devemos tremer como os que não têm esperança. A morte física tornou-se sono no Senhor. A morte espiritual foi substituída por vida eterna. A segunda morte não tem poder nem autoridade sobre aqueles que foram unidos a Cristo. Por isso Paulo diz: não negocie a verdade, nem que o túmulo esteja aberto. Nem que a morte seja uma realidade. Não negocie a verdade, porque o túmulo já foi esvaziado por Cristo. Não tema, Timóteo, e volta a lembrar, irmãos, quem escreve essas palavras aguarda a execução. Ele pode ouvir o som do metal sendo preparado. A sombra da morte não é uma teoria para Paulo, é a realidade. E ainda assim ele diz a Timóteo: Cristo destruiu a morte. Eita, que fé robusta, provada no fogo, e que contraste, irmãos, com a nossa geração. Que contraste. Que evita pronunciar a palavra morte como se fosse maldição indizível. O mundo se desespera, outra hora trivializa. Nós, como igreja, não podemos fazer uma coisa nem outra. Nós podemos olhar para a morte à luz da cruz e do túmulo vazio e dizermos, como Paulo diz, devemos perseverar ainda que ameaçados. Devemos permanecer firmes, ainda que pressionados. Porque se a sua fé não prepara para morrer com esperança, ela ainda não é a fé bíblica, é apenas verniz religioso. E se o nosso maior inimigo foi destruído, por que vamos temer os outros? Por que vamos temer os hereges dentro da igreja, Timóteo? Por que você vai temer, Timóteo, os que estão dentro da igreja, dividindo a igreja? Se Cristo destruiu a morte, Timóteo, por que você vai temer enfrentar presbíteros e diáconos negligentes? Por que, Timóteo, se Cristo venceu a morte,
Por que você vai temer o poder do Estado, a cela, a perseguição, as injustiças? Por que, Timóteo? Seu maior inimigo foi derrotado. Persevere, siga em frente, siga firme, não tenha medo, não se envergonhe, não negue a Cristo, siga bem firme. Somos chamados, irmãos, para encerrar, a nos apegarmos a esta graça, confessar a Cristo até o fim, ainda que a nossa cabeça esteja a prêmio, ainda que o nosso emprego esteja ameaçado, ainda que o meu salário esteja ameaçado, ainda que o meu núcleo, os meus vínculos, seja lá o que for, tudo desmorone, nós precisamos confessar Cristo até o fim. E se forem chamados a selar o testemunho com a própria vida, lembre-se, aquele que venceu a morte aguarda você do outro lado da vida. Aqueles homens que morreram decapitados, naquele vídeo de grande terror para muitos, onde facas dividiram o pescoço do corpo. Imagino que quando aqueles homens abriram os olhos, se depararam com Cristo. Se fosse você tinha morrido? Às vezes eu fico me perguntando, debater na internet é muito bom, todo mundo é macho, todo mundo é crente. Criticar Lula, ladrão, que de fato é, marxismo, comunismo, coisa do capeta e do cão, é muito fácil. Eu quero ver quando a espada estiver no pescoço, até onde vai a nossa coragem, a nossa confissão. Lembre-se, até Pedro vacilou, quando o acocho começou. Tu és Galileu, eu te vi com ele. Eu sou do movimento LGBT, irmão. Eu sou do Irã, tá vendo não? Quando a morte, irmãos, se aproxima, aí nós precisamos lembrar que permanecer é o único caminho. Por isso que Paulo está dizendo, continua, Timóteo, continua. Continua. Persevera. Não te envergonhe. E que as palavras do apóstolo Paulo, antes de tudo do Senhor, habitem, permaneçam em nossos corações. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez ouvirmos a Tua voz, sermos instruídos pelo Senhor, de permanecermos firmes conforme a Tua graça, porque não é sobre o nosso poder, é sobre o Teu poder. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe sempre, nos conduzindo pelas Tuas